Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Talk Todas por Esse talk show, posso falar que é talk show, Claro Grazi? que pode, com essa Que mulher. é destinado a passar essa informação tão gostosa que é do empreendedorismo, de vida, inteligência emocional, finanças, né? Vendas. E hoje estamos aqui com Grazi. Oiê, Nossa hoster. Vou apresentar a Pauline também, nossa Olá, mestre gente. das finanças. E a nossa convidada super especial, ela que é cofundadora da Eiko Cosmético, mãe da Gabriela e do Felipe. Ela é palestrante motivacional e mentora de empreendedores, diretora financeira da ONG O Pequeno Príncipe em São Carlos, voltada para o desenvolvimento de projetos para crianças com deficiência visual. E com a frase que Deus disse a Moisés: seja forte e corajoso, vamos receber aqui com muita energia Leia Arieira! Aqui é a Leia, nossa convidada de hoje. Nós tivemos a honra de participar de uma palestra dela em um dos nossos quando foi nosso encontro, né? Sim. E ela não podia deixar de estar aqui. Ela aceitou o nosso convite com tanto carinho, então obrigada. Eu que agradeço. Primeiro por você estar aqui. Eu sei que essa nossa conversa vai levar muita coisa linda aí pro pessoal que tá do outro lado. Então, gente, aproveite cada minuto. Ouça com muito carinho, porque de verdade vai ser uma conexão ímpar para vocês, viu? Bora lá. Sim, já pega o papel e a caneta, gente, ó. Ela fundou uma empresa de sucesso, tem uma história de vida incrível, né, Pauline? Exatamente, a gente vai aprender muito hoje, principalmente nessa parte financeira, porque Isso aí. Ai, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Muito obrigada a toda essa galera aí que acompanha vocês. É muito importante. Hoje o Brasil está crescendo demais nessa parte de empreendedorismo, graças a todo esse trabalho que todos vocês estão fazendo, né? Trazendo pessoas que já percorreram um caminho para poder ajudar outras pessoas também a percorrer esse caminho, que fica muito mais fácil. Sim. Quando a gente realmente anota, reflete e vai colocando em prática todo esse conhecimento. Então, muito obrigada, viu? obrigada. A gente vê nas prateleiras esses produtos tão incríveis, né, de sucesso, como o da Eiko. Eu queria saber se você sempre foi dona da Eiko ou antes, quem que é a Leia antes da Eiko? Conta a história pra gente. Tá, bom, a Leia Arieira vai fazer 57 anos, eu trabalho desde os 15 anos e sempre gostei bastante de trabalhar para poder conquistar minha independência financeira, né? Eu falo muito para as mulheres que a gente precisa de dois itens muito importantes para a nossa vida, que é a independência emocional e a independência financeira. Se você não tiver esses dois processos bem definidos, muito claros, né, muito integrado com você, dificilmente você vai conseguir desenvolver seus projetos, seus sonhos, etc., né? Então, desde os 15 anos, eu sempre trabalhei. Já ganhava bem naquela época, porque eu comecei a trabalhar no Bradesco, e naquela época no Bradesco era período integral, com 15 anos, né? Podia. Você estudou na Fundação Bradesco? Não, eu já vim direto, eu comecei como moça Bradesco. Olha. Já comecei vendendo com 15 anos. Que legal. Enfim, então, eu trabalhei até, se eu não me engano, uns 38, como em algum lugar para alguém, né? Ou como CLT ou como PJ. Mas sempre trabalhei como se a empresa fosse minha, né? Até outro dia, numa das palestras, eu estava falando que eu entendi muito cedo que eu nunca trabalhei para um chefe. Eu sempre trabalhei para Deus, né? Por isso essa frase, forte isso. seja forte e corajosa, né? Que foi que Deus falou para Moisés, na época que ele tinha várias batalhas para ganhar, né? Para poder entrar na Terra Prometida. E todos nós desejamos a nossa terra prometida, né? Sim. E para a gente entrar nessa terra prometida, a gente realmente tem que ser forte e corajosa, né? Enfim, então eu sempre fiz com muito amor, né? E eu também queria muito ser reconhecida, queria levar esse orgulho para os meus pais, né? Queria bater as metas, e assim foi indo. Sempre também trabalhando, estudando. Até estava falando uma vez para a Pauline, eu sempre fui muito focada naquilo que eu estava fazendo. Então, se eu trabalhasse numa área de projetos, de planejamento, eu estudava tudo sobre planejamento. Se eu trabalhasse numa área financeira, eu estudava tudo sobre a área financeira. Por quê? Porque eu queria me tornar especialista naquilo que eu fazia. Olha o insight, hein, gente? Grave isso daí.
Porque eu acho que a grande dificuldade das pessoas é que elas estão indo para um lugar, mas elas começam a estudar tudo de outras coisas e acaba perdendo o foco, né? Então, o foco realmente ele é muito importante. Eu acho que até para... vou fazer uma transição de carreira, né? Mas enquanto você está fazendo aquilo e realmente aquela atividade que está te dando o seu recurso, você tem que fazer da melhor forma possível. Mantém né? a energia ali, né? Mantém a energia ali, vai juntando sua grana, vai fazendo seu planejamento financeiro para você poder se estruturar para poder sair. Mas mesmo assim, saia sempre no mais alto nível, né? Deixando as portas abertas, sendo uma referência, né? Se por um acaso não der certo, você tem a oportunidade de voltar. Exato. Então, para mim isso era uma regra. Uma regra de vida, eram meus valores, né? E Você trouxe dependência financeira e emocional. E uma coisa está batendo aqui na minha cabeça, eu preciso perguntar, gente, senão eu não consigo me concentrar mais. Qual foi mais difícil? Conquistar a independência financeira ou emocional? olha, as duas são bem desafiadoras, né? Porque nós mulheres, a gente tem uma dependência emocional grande com relação a um príncipe encantado. Você quer ter um relacionamento que seja, né, que você idealiza, né? Validação, amor, né? Isso, A gente procura exatamente. nosso pai nas relações, né? Exatamente. E todas nós, né? Desde criança, a gente idealiza um príncipe encantado, ou a gente tem aquela carência de pai, né? Então, às vezes, você procura num relacionamento, você não procura um companheiro, você procura aquele vazio que você sentiu, que você nem sabe que tinha, né? Então, não foi fácil. Só que, como a meu pai foi um ótimo pai, mas ele não foi um bom marido. Então, eu vi aquilo quando eu era criança, eu não queria aquilo para mim. Então, mesmo que eu sofresse, obviamente eu sofria, mas assim, não era por muito tempo, né? E aquilo não era o principal foco da minha vida. O principal foco da minha vida realmente era a parte financeira, né? Porque eu sempre falava o seguinte: se eu estou chateada e tenho dinheiro, eu posso viajar, posso fazer um curso, posso ir para o shopping, posso ir num ótimo restaurante, posso ficar no spa. Chorar em Paris, dá entendeu? licença. Isso, exatamente. Eu preciso aprender né? isso aí, gente. Mas se você não tem, né? Você tem que ficar ali naquele lugar sem recursos, a situação já não está boa. Sim. E sem dinheiro fica pior ainda, né? Enfim, então, eu acho que com certeza eu foquei muito mais no financeiro do que no emocional, assim, para resolver, sabe? Sim. E sobre uma coisa que você falou, né? A questão, eu observo que você, pelo visto, não teve a mentalidade de CLT. Você sempre teve a mentalidade empreendedora, que eu vejo que, por mais que você trabalhou, primeiro, né, com carteira assinada e tal, Sim. mas como foi esse processo de não nem se permitir ter essa mentalidade de CLT? Bom, como muito cedo na minha vida eu queria realmente ter uma liberdade financeira, ganhar bem, né? E aonde eu entrava, por exemplo, se aqui nós 4 trabalhávamos juntas, você fosse sênior, ela pleno, ela júnior e eu trainee. Então, se você é sênior, primeiro quer ficar perto dela, que é pleno. Porque como eu sou trainee, por exemplo, eu preciso, né, Equalizar a comunicação. exatamente, né? O júnior, o pleno, até chegar em você. Então, eu queria saber o seguinte: por exemplo, eu estava como júnior ou trainee, eu queria ser pleno. Porque a natureza não dá saltos. Claro, sim. E a carreira também não, e o financeiro também não. Né? Então as pessoas acham que sai daqui e pula para lá. Não, sai daqui, pula para cá, até chegar lá. Então eu falava assim: Gabi, você é pleno, que curso você fez? Quais os livros que você leu? Porque naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, né? E... Gabi, você pode dar uma olhada no meu trabalho? Você pode validar meu trabalho? Então, apesar de eu ter um gerente, apesar de eu ter coordenadores, eu sempre grudava em alguém que estava acima de mim. Né? Provavelmente eu devo ter lido em algum livro, ou ter visto isso em algum curso, né? Porque isso eu comecei muito jovem, fazendo dessa forma. Você se considerava curiosa? Você acha Muito. que isso te levou a curiosa, grandes? e também eu via que o pessoal ganhava mais do que eu. Sim. Né? Então isso ficava evidente ali, Sim. né? Tinha carros melhores, fazia viagens melhores do que eu, Sim. porque eles ganhavam mais do que eu. Então eu sempre estava numa Sempre almejou. turma melhor do que eu, né? No sentido do aprendizado. Então, desde muito pequena, você já entendia esse processo da ambiência. Vamos dizer Sim. assim, porque hoje a gente fala muito disso, Isso. né? De conexão, de ambiência, coisa e tal. Mas eu confesso que apesar que eu sou do interior e tudo mais,
Eu não conhecia essa questão, assim, ambiência. E realmente, você quer ser, você tem que estar onde você quer ser, mais ou menos, né? É assim, ó, também, né? tem uma frase que o Gasparetto, que era um cara que eu, né, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu ouvia muito ele falava muito sobre prosperidade. Ele falava o seguinte: você está onde você se põe. Boa. Então, Acho que essa... você está onde você se põe. Então, assim, se você se colocar num lugar que você não gosta dali, não é aquilo que você quer ficar, mas você está ali, é ali que você... Seu comodismo, né? Exatamente. Não vai. Então, eu falava, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para lá, né? E aí eu traçava esse caminho, né? E deixava claro sobre isso. Eu queria estar ali. Você sabia o que você queria. Sim. E foi tão curioso isso que eu trabalhava no BCN aqui em Alphaville e eu era júnior nessa época, né? E eu sempre fui muito falante. E aí o diretor da área, né, falou assim: Leia, eu queria que você ficasse numa agência aqui em Alphaville que vai inaugurar. E eu trabalhava nessa época na área de planejamento, de organizações e eventos. Ele falou: eu sei que isso aí não tem nada a ver com você, mas você... Eu era muito jovem na época, devia ter uns 20 e poucos anos. Ele falou: você é muito bonita, você é muito alegre, não sei o quê, então eu queria muito que você... Você se importa de ficar lá? Eu falei: de jeito nenhum. Aí fui. E aí meu gerente falava assim: Léa, você é louca, você é analista, você vai ficar na agência, treinando cliente. Eu falei: não, mas o diretor pediu, qual é o problema? E isso foi tão interessante que me levou a um lugar que eu nunca imaginei, porque deu vários problemas na agência quando abriu, que era totalmente tecnológico. E vinha outro da sede do banco, né? E ninguém resolvia nada. E o doutor Pedro Conde, que era o dono do banco, as fotos dele eram estampadas no banco inteiro. A gente não tinha acesso, né? Ainda mais analista júnior, né? Pleno, enfim. E aí eu lembro que eu vi um carro importado chegando no banco, falei: cara, esse carro aí só pode ser do alto escalão, né? Porque naquela época também não tinha. Sim. Era raro você ver uma BMW Era naquela muito época. raro. Aí ele chegou, eu vi que a camisa dele estava lá, né? P e C, porque é Pedro Conde. Quando eu olhei aquilo, eu falei: cara, esse é o Dr. Pedro. É o cara. É o cara. Aí ele virou para mim e falou assim: tudo bem, como é que tá aí? Eu falei: olha, está uma porcaria. Ele: como assim? Nossa. Eu falei: olha, seja forte e corajosa. Eu falei: está uma porcaria porque os clientes todos reclamando que não funciona nada. Eles falaram que eles gostavam muito mais da agência velha do que essa, porque essa agência não está funcionando nada e está uma confusão, e eles não estão satisfeitos, não sei o quê. Já veio todo mundo aqui da central, porque a gente ficava aqui, né? O administrativo do banco. Já veio todo mundo aqui e ninguém resolve. Aí ele virou para mim e falou assim: tá vendo aquela escada ali? Eu falei: tô. Ele falou assim: quando eu descer vai estar tudo resolvido. Eu falei: duvido. Sabendo que era ele. Sabendo que era ele, mas eu fingi que eu não sabia. Sim, claro. Porque foi uma coisa que todo mundo reclamava e ninguém resolvia. E aí, nessa época, esse cara que me colocou lá, que era o Jair Lantaler, né, meu diretor, ele ligou lá no banco: deixa eu falar com a Leia, Leia, o que você falou pro doutor Pedro? Eu nem sabia que era o doutor Pedro, sabia. Bom, só sei que a hora que o homem desceu, estava tudo resolvido. Uau. E dali, ele me levou para um lugar que a Febraban reunia todos os bancos naquela época, né? Deve reunir até hoje, os bancos do Brasil inteiro, num lugar que era uma convenção que a Febraban fazia, né? Que eram trocas de conhecimento dos bancos para evoluir processos, sistemas, etc. E por causa disso, eu nem tinha carro para ir, mas o Jair me levou. Olha isso. Né? E lá foi quando começou a minha expansão da consciência. Eu devia ter uns 22 anos nessa época. Bem nova. Bem Legal. nova. E eu dava muitas opiniões, eu falava e ficava pensando: só se esse pessoal souber o cargo que eu tenho. E destemida, né? E destemida, né? Então, muito nova, eu, assim, não sei se por intuição, por curiosidade, né? É verdade, né? Olha a verdade vindo aí de novo, né? Tipo assim, é a transparência, né? Você simplesmente falou que era verdade. Peraí, vamos... Exatamente. E ali você podia ter levado uma rasteira. Exatamente. Tipo assim, né? Sabe com quem está falando? Exatamente. A E... sua personalidade é foco em resultados. Total. Bem daí. Ela não tá se importando muito com o que os outros vão pensar. Ela precisa ter o resultado até para ficar mais tranquila. Exatamente. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que perguntar? Para quem que eu vou falar? Exatamente. É o e cara. como nós vamos resolver isso? E outra coisa, só falando sobre uma pergunta que você fez, né? Que eu nunca tive a cabeça de CLT. A primeira vez
não foi no primeiro ano, tá? Mas eu acho que no segundo ou no terceiro ano, que eu recebi o informe de rendimentos do banco também, que nessa época eu também trabalhava aqui no BCN, eu comecei a entender que de um ano para o outro eu tinha uma correção, ou de promoção, ou de prêmio, alguma No coisa, seu próprio salário. no meu próprio salário. Aí eu comecei a colocar meta em cima daquilo. Olha, nossa. Entendeu? Olha a importância do... Então, eu comecei a colocar meta no meu informe de rendimentos. Eu falava, bom, se esse ano eu ganhei tanto, o ano que vem, quando vier meu informe de rendimento... E eu escrevia quanto que eu tinha que ganhar. E eu deixava todo mundo doido. Porque eu falava, eu quero mérito, eu quero meu prêmio, o que eu tenho que fazer para crescer? E aí eu comecei, A incomodar entendeu? também, né? As A pessoas. incomodar, não ficar mais esperando. Porque eu tinha uma meta pessoal Aham. para fazer. Agora, um ponto em relação a banco, né? Porque eu conheço várias pessoas que trabalham em banco e eu sei que as metas são bem desafiadoras, principalmente para atender a um público que muitas vezes eu acho, agora falando como mentora, um pouco desleal quando tem aquelas vender título de capitalização e tudo. Como é que você lidava com isso? Porque eu digo que se eu trabalhasse no banco, eu não sei se eu conseguiria empurrar para a pessoa aquilo. Olha, Então, os produtos do banco. Então, na verdade, eu nunca Efetivamente, trabalhei né? em agência. Eu trabalhava na parte de entendi. planejamento, estratégia, na parte administrativa. Eu trabalhei uns 2 anos, quando eu tinha 15 anos, vendendo Top Clube do Bradesco, quando eu era moça Bradesco. Então, naquela época, eu não tinha tanta consciência. Eu pegava todos aqueles velhos lá da agência, Isso. né? E eu falava assim, você ama sua família? Vamos fazer. Você não pode deixar sua família desamparada. Já pensou se você morre, não sei o quê, ó, a parcela é tão barata. Então, assim, eu já ia pegando aquilo e ia vendendo. E a primeira parcela vinha para quem vendia, né? Então, eu ganhava muito mais vendendo no Top Clube do que o meu salário propriamente dito. E olha que naquela época a gente ganhava bem porque era período integral, né? Não era que nem hoje, meio período. Sim. Né? Que a maioria do pessoal de agência trabalha meio período. Mas nesse caso, eu só fiquei 2 anos, dos 15 aos 17, e só tinha um produto na época, que era o que concentrava na gente, que era a Bolsa Bradesco, que era o Top Clube, entendeu? Que era um seguro de vida. Mas assim, olha, eu acho o seguinte, eu acho que realmente para você vender, você tem que ter alguma afinidade e uma coerência, senão dificilmente você vai conseguir vender. Mas o banco ele tem tantos produtos que você não necessariamente precisa vender aquilo, né? Você tem várias metas e a composição de vários produtos faz com que você bata a sua meta, entendeu? Então, agora, realmente tem produtos que você fala, isso aí é uma enganação para o cliente, né? E aí que a gente vai falar, né? De coragem, a gente já falou de verdade, a gente já falou de cargos, né? Quando foi pra você, quando você viu assim, ó, esse não é o meu lugar. Tô no banco já tem, você ficou quantos anos? No BCN 15. 15 anos. 15 anos, uau. Você viu uma nova oportunidade? Não, eu preciso expandir. Agora eu enriqueci, mas eu vou me enriquecer agora, vamos dizer assim. Como foi essa transição para você? Quando você teve esse start, assim, e falar assim, agora eu preciso ir? Bom, eu trabalhava, eu amava trabalhar no BCN, porque a gente ganhava muito bem, era o banco que mais remunerava no mercado, e a gente tinha muitos benefícios. Então, Tava confortável pra estava você. muito confortável, E né? você é um foguete, só crescendo. Exatamente. Foco em resultado, foco em meta. Exatamente. Só que aí o BCN resolveu ser vendido. O dono lá, o Pedro Conde, não tinha sucessor e ele quis vender, e foi justamente para um banco que eu não queria, que era o Bradesco. Só que nessa época eu estava casada. E meu ex-marido trabalhava no segmento de cosméticos. E ele, assim, é complicado falar isso porque muita gente não entende. Mas ele tem um perfil muito meio acomodado, tranquilo. Estável, um perfil estável, é. Foco em pessoas. É. Tranquilão, Muito tranquilo, né? planejador. Gente, nesse 240, E né? ela Ou dominante 480. executor. Exatamente. E focado em resultado, né? E aí ele tinha ganho 2 carros em campanhas de vendas, né? Sendo desse jeito. E o Sendo lema dele seu- devagar e sempre. Devagar e sempre. Exato. Pra quê, né? Pra que você correr se o futuro é a morte? Então vamos devagar, né? Acho que era esse o pensamento dele. Enfim, aí quando eu vi aquilo, começou a me chamar a atenção o segmento, né? Eu falei, cara, esse negócio deve ser muito bom, né? Aí o que eu fiz? Como eu sempre gostei de planejamento, eu falei, bom, eu saio de férias 30 dias, não vou viajar, marco com os amigos dele, né? E com ele também, para conhecer o segmento.
Você né? já fez um planejamento. Eu pra fiz pessoa ali. Um estudo de negócio, Um de área. estudo, porque se realmente eu gostar, Uhum. eu dou um jeito de entrar, porque eu já conheci algumas pessoas, Sim. que inclusive, né, eu tinha vários amigos. E aí foi isso que eu fiz. Em janeiro eu tirei 30 dias de férias. Em dezembro eu já comecei a organizar toda a agenda, com o que eu ia sair, semana aonde, etc. Só que aí um gerente dele, que tinha aberto uma empresa, quando eu liguei para a esposa dele para falar assim, eu quero entrar no segmento de cosméticos, e eu posso sair com você uma semana, não sei o que, tal, tal, tal. Ela falou assim, Leia, o Valmir está precisando de um gerente para o segmento de cosméticos. Eu vou falar com ele. E aí falou, ele já me conhecia um pouco, né, porque eu era esposa do Eduardo, que trabalhava com ele. Ele falou assim, Leia, você não vai fazer estágio com ninguém, você vai fazer estágio aqui na minha empresa. Já que você quer fazer, vem para cá, né? Aí eu falei, tá bom, né? Aí fui, também era na Zona Leste, um lugar muito pequeno, muito simples, simples mesmo. Assim, Sim. bem simples. O começo. Bem o começo, né? E aí eu gostei bastante, já também pedi para... assim, eu já tinha dado uma organizada, que tipo de cliente que eu queria conhecer, né? E aí ele me levou, me explicou tal, e a gente já começou. Em 15 dias ele já tinha feito meu cartão, que naquela época a gente tinha muito cartão, né? Não era que nem Sim. hoje, QR Code. E ele falou, você vai vir trabalhar comigo? E eu realmente gostei muito. E aí lá eu não queria CLT, não queria nada. Eu queria ser comissionada sobre a venda, Sem o salário. sem nada. Até porque... Olha, Até Gente, porque eu nossa, recebi uma a indenização história muito do boa do banco. banco. E o meu diretor, que também gostava muito de mim, ele falou, não, Leia, eu te mando embora. Se você não der certo lá, você volta. Olha Então, isso. além de eu receber uma bela indenização, porque eu tinha 15 anos de banco, ganhava muito bem. Teve Aí, apoio. exatamente. Então, caso não desse certo, eu ainda podia Esse voltar. diferencial, gente, Por Ele isso já que eu tava falo. querendo que ela voltasse. É. Ele já pensou, não vai dar certo, você Exatamente. ela vai voltar. Mas ele já sabia assim, mas vai dar, porque já conhece o perfil. Também tem Não, aquela. foi pra outro Só foi. Enfim, e aí eu fui para essa empresa, eu ganhei muito dinheiro, né? Assim, em 6 meses eu já estava ganhando o que eu ganhava no banco. Foi muito rápido, Rápido. muito rápido, Que incrível. muito E rápido. onde você viu a oportunidade ali que você falou, vou focar nesse tipo de cliente aqui e vou vender, vou estudar, porque eu li uma vez essa mentalidade, né? Porque eu sou mentalidade brasileira mesmo, vou fazendo, vamos ver o que vai dar. Vai dar. A empresa dos meus pais se construíram assim, sabe? Na necessidade de contratar alguém de confiança para o caixa, então contrata a esposa. Ah, vamos pôr nossos filhos para trabalhar aqui tudo junto. Não vai começar do início, já começa de onde a gente está, porque é mais ou menos essa mentalidade, pelo menos a minha, dos meus pais eram assim, né? A maioria. E aí, como você. Daí eu li um dia no livro O Segredo das Mentes Milionárias que o cara, primeiro, para ele montar um negócio, ele ia trabalhar para ver se ele curtia o negócio. Isso Não assim. era por necessidade, é o que Sim. você fez, né? E como foi para você, onde você viu mesmo a oportunidade de ganhar dinheiro? Então, esse cara que era o dono da empresa, que me contratou, ele era um cara extremamente inteligente. Mas ele não gostava de gente. Né? Então, ele sabia, ele conhecia processos, mas e como ele não gostava de gente, né? E aí eu falei, tá, me ensina o que eu preciso aprender. E ele foi me ensinando. E aí eu fui vendo que os meus concorrentes, né? Porque assim, por exemplo, vocês hoje têm esse podcast, certo? Sim. Vocês devem ter se inspirado em alguns podcasts que vocês admiram, sim. certo? Um produto é igualzinho. Então eu tinha um produto e aí eu falava, bom, esse produto aqui compete com quais produtos? Quem são os concorrentes? E eu comecei a estudar os concorrentes. Ótimo. E tem empresário que fala, eu nem olho para os meus concorrentes, isso é arrogância, não é? É burrice, né? Burrice. Acho que essa concorrente está te dando informação É burrice. ali de grátis. É burrice. Exatamente. Olha, o Abílio Diniz e aquele cara também que é outro bilionário, que é o Paulo Lehmann, ele fala o seguinte, para que você vai gastar uma fortuna para inventar uma roda que já está ali, né? A roda já foi feita, está ali, já está funcionando. Então, eu comecei a estudar os concorrentes e eu comecei a estudar as falhas deles. Por quê? Porque você cresce na falha do outro. A oportunidade está ali, a sua. Exatamente. E aí eu fui estudando e eu comecei a criar uma metodologia de vendas, porque eu gosto de método também. Né? É uma coisa também, eu gosto dessa parte mais organizada. Processual. Entendeu? Porque eu acho assim, é a mesma coisa, por exemplo, você vai limpar uma casa, você tem que saber, você vai começar do quintal para dentro ou você vai
começar do quarto para fora. Você não pode, vai para o quarto, vai para o quintal, volta para cá, volta... sabe? Então tem que ter uma coerência no sentido organizacional, né? Porque organiza a sua cabeça, organiza o processo, a coisa vai acontecer. E aí eu comecei a criar um processo, né? Como se fala? De como que o nosso representante tinha que chegar no cliente, o que tinha que ver, né? Principalmente a concorrência, o posicionamento do produto. E eu fui escrevendo isso e fui ensinando, como se for didaticamente. Olha que né? legal. Exatamente assim, didaticamente. E na prática? E na prática. E aí eu falava para o representante o seguinte, agora você escolhe 2 clientes, porque geralmente eles tinham uns 20, 25 clientes, você escolhe 1 ou 2 clientes que a gente vai fazer isso no seu cliente. A hora que você aprender, você replica nos outros. Que né? incrível. Então, foi um processo. Então, Hoje, ali você aprende. Na verdade, você estava ensinando. E estava aprendendo. ao mesmo tempo, porque não era... Então, aí meu você via o seu resultado junto com a equipe ali fazendo, tipo, você crescia, eles crescendo, fazendo Todo você mundo crescer junto. junto. Todo Gente, mundo junto. Isso é tão forte, né? Todo mundo junto. E aí, né, a gente foi fazendo isso realmente com métodos. Aí eu comecei a entender também. Naquela época a gente não falava sobre mentalidade, né? Hoje está muito claro isso. Muito. Né? Mas tem aquelas mentalidades que o cara quer ganhar 100 mil reais por mês de comissão. E tem aquelas outras mentalidades que quer ganhar no máximo 10. Que tá bom ali. Que tá não ótimo. Quer tanta responsabilidade. Até eu entender isso também não foi da noite pro dia. A sua era qual? É? A sua era de 100, né? Com certeza. Aham. Eu E sempre pra você gostei de entender números. quem tinha de 10. Eu queria matar, né? Eu queria matar a pessoa. Eu demorei muito, eu fiz muitos cursos, li muitos livros, eu me espiritualizei muito. Como é possível ter isso? Como é possível? Até eu entender e eu entendi faz o quê? Uns 15 anos? Não, uns 18 anos mais ou menos, que é mais ou menos a idade da minha empresa. Num curso chamado Arita. Bragança Paulista? Então, nesse curso profundo de autoconhecimento, porque você mergulha lá por 3, 4 dias, sem dormir, praticamente sem comer, te leva à exaustão para poder acessar seu subconsciente. Você quebra as barreiras, Magnífico, magnífico. Foi o melhor curso que eu fiz da minha vida. E é ali que eu entendi que as dores que as pessoas têm impedem ela de ir para o próximo nível. Por isso que eu te fiz a pergunta da dependência emocional. Porque é ali que trava a maioria das pessoas. Porque a maioria não se conhece. A maioria não sabe quais são suas dores, de onde vêm seus sabotadores. Não sabe expressar as emoções, Não porque sabe. não é do cotidiano Não das sabe. famílias falar de sentimentos, de emoções. Principalmente os homens. E para mim era a coisa mais fácil do mundo demitir. Eu ensinava 1, 2, 3, 4, até a 10ª vez. Na 11ª eu falava, isso aqui não vai, não adianta demitir, né? Depois que eu comecei a também me conhecer, né? Porque realmente eu tenho uma personalidade forte, né? Assim, não forte de aguentar o tranco mesmo, né? E Você vai pra luta, né? Eu vou pra Guerreira, luta. não dá desculpinha, só Isso. faz. O que tem que ser feito? Vai pra isso frente. aí, né? Gente pode me chamar de burra, pode me Delícia, chamar meu de sonho de gorda, personalidade. pode me chamar do que for, que eu não tô Veja, nem aí. mal ocupado, você Entendeu? resolve. Depois você acha quem Bem-vinda, fez. nossa amiga Pauline, novamente. Mas, enfim, então assim, depois desse curso, eu comecei a entender que eu também tinha vários sabotadores, Claro. né? Mas esses sabotadores não me impediu, porque meu objetivo era maior do que os meus sabotadores, né? Mas também me feria. E você feria pessoas, porque você poderia transformá-las, né? Exatamente. E foi na EICO, que eu já estava bem madura, né? E depois também desse curso, que eu comecei a entender que tem pessoas que querem estar no topo da montanha. As que querem ganhar 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Esse é o topo. Sim. Mas para estar ali, tem que pagar um preço altíssimo. Tem pessoas que querem estar no meio do topo. Eu quero ganhar 30, 40, no máximo 50. E para mim já é uma coisa absurdamente alta, né? E tem aquelas pessoas que se ganhar 5 está excelente, né? Que é da subsistência. Eu quero aquela vida normal, aquela minha rotina, jogar minha bola no final de semana, tomar cervejinha lá, fazer meu churrasquinho, enfim. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu falei, bom, aqui na EICO tem lugar para todos esses, entendeu? Então, nunca vai ter uma equipe só de estrelas, né?
E para ter essa equipe de estrelas, tem outras pessoas fundamentais. E outra coisa importante, não tem cliente só para estrela. Tem um cliente pequeno, que não quer... O representante que é grande, ele não quer atender o cliente pequeno. E o cliente pequeno também não consegue ser atendido por uma pessoa que é focado muito em resultado. E aí eu comecei a entender isso e montar esse quebra-cabeça. Que incrível. Né? E aí a gente foi fazendo, foi colocando, formando os times. Isso ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos. Né? Mas eu já tinha feito esse processo na outra empresa. Então, na EICO, eu já vinha aperfeiçoando, né? Vim modelando. Então, assim, hoje eu falo muito sobre o autoconhecimento, né? Logo na primeira vez que eu conheci a minha amiga aqui, né? E ela me fez uma pergunta, eu lembro como se fosse hoje. Ela lá no café, aqui em Alphaville, numa mentoria que a gente estava, numa palestra, ela falou assim para mim, Leia, como que você fez para superar o fato de você ganhar dinheiro e aquilo não ser tão... não invadir seu coração, sua personalidade, né? Não te contaminar. Não te contaminar. E como é que você fez isso com a sua família, né? Porque muitas da nossa própria família vai se afastando quando você vai crescendo também. Sim, né? tem pessoas que não suportam. E outros vão se aproximando também, né? Querendo... Mas geralmente a maioria da família afasta. Né? Por quê? E hoje eu entendo isso, Paulinho. Por quê? Porque até então ninguém tinha furado aquela bolha. E todos dão desculpas que não conseguem furar. E aí quando um fura, entendeu? Fica evidente que outros podem seguir aquele caminho, perseguir aquele caminho e vencer também. Mas eles preferem ficar ali naquela condição das vítimas, minha vida, você não sabe como é que foi a minha vida. Mas como não sei? Eu sou sua irmã, eu sou sua prima, eu sou... Eu sei. Lógico, a gente vive aqui, todo mundo se conhece, a gente viveu a mesma coisa. Cada um conta a sua narrativa. Né? Exatamente. Então, eu comecei a entender isso também. Hoje eu também respeito, né? Porque realmente tem pessoas que não conseguem, né? Mas, por isso que o autoconhecimento ele é fundamental. A pergunta é, o que você quer para a sua vida? Aonde você quer chegar? Com quem você quer estar? Qual é a vida que realmente você quer viver? E pagar esse preço, entendeu? Leia, você acha que todo mundo nasceu para ser dono? Não. Eu fiz um curso no Empretec, que eu acho que todo mundo deveria fazer. Eu Sebrae. Eu amei. Eu amei. E óbvio que cada um vai chegar lá e vai ter a sua visão e a sua experiência com relação àquela vivência, né? Mas, logo no começo do curso, eles contam, né, que a ONU, quando na Primeira Guerra Mundial, injetou dinheiro em vários países que tinham sido detonados pela guerra, na Europa como um todo. E quando veio a Segunda Guerra Mundial, que foi muito próximo, né, um período próximo, a ONU também voltou lá para injetar dinheiro e a ONU observou que tinha alguns países que tinham se desenvolvido, né, apesar de todas as dificuldades de guerra, e outros que estavam ainda patinando e não tinham conseguido. E eles começaram a estudar o perfil desses países, né? E eles entenderam que o empreendedor tem um perfil. Se você for realmente mergulhar fundo no Empretec, porque o Empretec é um curso também de autoconhecimento para o empreendedorismo. Você sai dali entendendo falando assim, comportamental, exatamente, é isso que eu quero, entendeu? Para você se enxergar. Tem pessoas que largam as empresas que estão, tem pessoas que abrem outra, tem pessoas que não viram mais empresa, vai fazer outra coisa. Quando eu saí do Empretec, eu falei para o meu sócio, porque nessa época a gente tinha 4 sócios. Eu falei para o mais novo, eu falei, você não precisa fazer, você é um empreendedor nato. E para os outros 2, eu falei, vocês também não precisam fazer, porque vocês não são empreendedores. Você conseguiu identificar. Exatamente. Por quê? Porque o empreendedor, ele não dá desculpa. Ele é literalmente preparado para uma guerra. Porque empreendedorismo, ou você mata ou você morre. Entendeu? Ou a empresa avança ou ela fecha. Entendeu? Então, principalmente nos 5 primeiros anos. Que é quando você não tem crédito, você não tem experiência em várias áreas, você não tem cliente, seu produto ainda é ruim, né? Então, se você não tiver esse perfil, que é altas horas estou fazendo alguma coisa, estou pesquisando, estou colocando, estou trazendo gente, né? Então, você realmente se dedica... E arriscar também. As pessoas não estão dispostas a arriscar. Aí lá pegar um empréstimo no banco, seja no BNDES, seja no banco.
O banco era nosso sócio por muito Era tempo. sócio. E era um sócio que, pelo amor de Deus, né? Aham. Enfim, mas, né? Agora, uma coisa que hoje para mim é muito claro, para você ter um negócio de sucesso, você tem que ter venda. Exatamente. Se você não tem venda, você não tem negócio, né? Então, as pessoas que têm produtos, né? Não importa se é um brigadeiro, se é um shampoo, Sim. se é um podcast, se é uma mentoria de finanças, não importa. Você tem que ter venda. Você tem que acompanhar quem são seus principais concorrentes que você admira, Sim. né? E você tem que melhorar seu processo o tempo todo, entendeu? Então, é constante. É constante. E de produtos, agora você vende mentorias. Você consegue vender o serviço com a mesma facilidade que você vende o produto? Então, na verdade, agora, né? Porque assim, a gente vendeu a empresa vai fazer 3 anos agora em outubro. A gente acabou de sair de lá, né? Mas ainda falta um tempo de contrato, que a gente não pode atuar no segmento de cosméticos. E aí eu comecei a fazer uns pro bônus, né? Para algumas pessoas que você acaba conhecendo um monte de gente, Sim. né? E realmente muita gente vem com muitas dúvidas, mas a maioria ainda não tem um negócio. E aí eu falei, não, eu quero pegar alguém que já tenha, né? Que já está no caminho. Que já está no caminho e aí fica mais fácil, porque você já começa a identificar, né? Sim. Qual é o estoque, qual é a venda, qual é o processo, qual é o sistema, né? Onde Qual é tá o o- treinamento, onde estão os gargalos, onde está, né? Os ralos, enfim. E aí agora conheci uma pessoa chamada Ana, que ela tem uma empresa de uniformes, ela fabrica uniformes para os hospitais. E aí a gente começou a se conhecer, ela começou a conhecer um pouco a minha história. Ela, eu preciso tanto da sua ajuda, me ajuda. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma mentoria, mas de verdadeira mesmo, com um negócio estabelecido, né? Eu não quero ficar só dando ideias. Eu quero pegar um negócio estabelecido e eu quero, no mínimo, aumentar 30% do faturamento. Transformar. É isso que eu quero. Foco né? no resultado. Foco no resultado, né? Muito bom. Então, aí eu falei, então eu posso fazer isso na sua empresa. E aí a gente já começou a fazer, né? Semana passada eu já visitei, já dei um monte de lição de casa para ela, já vi que ali dá para crescer 30% tranquilo, Amém. entendeu? Nossa, que legal. E aí eu falei, depois disso eu quero já aproveitar para já fazer o processo do curso, né? Que eu também quero fazer curso online. Legal. E também já vou pegar essa base para escrever um livro, né? Mas para quem já começou, né? Então a gente já tá falando de projetos. É. De projetos. E já entrou aí num outro que A é gente projeto. foi lá pro final da conversa. Vamos voltar? Mas, mas eu queria perguntar uma coisa diante disso. Quando você fala, quando você almeja novos projetos, novas pessoas, é um tempo muito diferente daquele que você começou lá atrás, que você teve a oportunidade de crescer e tudo mais. Então, assim, agora você está ensinando, você está pegando uma coisa para fazer. Só que a gente percebe que a geração de hoje é uma geração muito diferente daquilo lá. Então, assim, a gente costuma dizer da geração mimimi, né? Então, assim, hoje você tem um projeto, tá com uma pessoa que já tem um produto, que vai transformar, mas nesse meio precisam de pessoas. Sim. Quando a gente fala de pessoas, seleção, ensinar, tudo, a gente já sabe que existe, a gente já falou aqui que tem aquele que é o 100, né, e o 10. Identificar essas pessoas, Leia. Qual é o caminho, qual é a dificuldade maior? Porque, assim, a gente está vindo de uma geração muito precária. Eu acho que essa nova geração é muito precária. Então, é difícil, assim, ter aquela pessoa que realmente tem essa ambição, tem essa vontade. Às vezes, ela tem esse conhecimento, ela tem essa energia, mas ela não consegue expor. Trabalhar, fazer isso acontecer, não é só produto, porque produto igual a gente já sabe, conhece, vamos lá, vamos estudar. Mas e pessoas? Então, olha, assim, graças a Deus, eu sempre tive uma facilidade muito grande. Por quê? Porque meu ponto principal eu realmente queria o resultado, né? Mas eu também, ao mesmo tempo que eu queria o resultado, eu também queria me conhecer. Por quê? Porque eu tinha excelentes resultados, mas eu não era feliz, né? Eu não me sentia feliz quando eu atingia as minhas metas, alcançava meus objetivos, conquistava, né, o que eu queria para minha vida. Então, assim, me dava uma tristeza, na verdade. E aí eu comecei nesse processo do autoconhecimento. Porque eu não entendia. Eu falei, gente, eu queria tanto isso, agora eu tô triste. É igual eu quem queria compra um tanto carrão, entra no isso. carro. Já aconteceu isso comigo. Exatamente. Carrão. Você vai... Não é isso. Não era isso. É. E aí? Cadê aquele sentimento bom? E aí eu falei, tem alguma coisa errada, né? E nisso eu fui procurar essa parte do autoconhecimento. Por isso que eu fui fazer Arita, fui fazer Provida, fui fazer vários cursos. Provida, que legal. Eu fiz Provida também. Fui fazer vários cursos do autoconhecimento. E aí eu comecei a entender, através das minhas
resolver meus problemas existenciais, né? Meus sabotadores, minha falta de merecimento, que eu fui entender que quando eu era criança eu não gostava de estudar. Então minha mãe falava assim, você vai ser muito burra, porque ninguém... como que você vai fazer suas coisas se você não gosta de estudar, você é uma burra, você não sei o quê? Sua irmã que é inteligente. Porque minha irmã gostava muito de estudar e só tirava nota boa. E eu só ficava de recuperação, passava Olha colando, isso. né? Você é igual aquele personagem que a gente assiste, não que você seja, de jeito Não, nenhum. tá. Aquele cara lá que, gente, é muito espetacular quando eu escuto os vídeos. O da quinta série, que parou na quinta série. Que Ah, construiu você é tudo. burrão, burrão. Isso aí, ele. Gente, Quando eu vejo ele na internet, eu falo, burrão. Ale, Porque, ó, outra coisa, você estava fazendo a pergunta, né? Porque ela estava fazendo lá o briefing para Sim. me apresentar, e ela falou assim, Leia, que faculdade que você tem? Eu não tenho faculdade, eu sou burrão. o meu irmão mais novo não tem faculdade, É. ele que tá fazendo empresa, ó. Agora eu entendi. Você não foi corrompida pelo sistema. Olha, tá vendo? Tem alguma coisa, eu tô aqui. Gente, em nenhum momento ela passou por aquele processo. Não teve mentalidade CLT, porque na faculdade, de fato, Leia, a gente aprende tanta coisa que meio que corrompe a gente para querer ter essa visão empreendedora. E graças a Deus você não precisa passar. Na verdade, assim, eu fui em várias, né? Eu entrava, mas eu começava a questionar, que eu sempre fui muito questionadora. E aí os professores não falavam, é só assim, decora, faz, isso é o quê? Tô mandando. Eu falava, não, isso aqui não é para mim não, gente. Então, assim, eu não tinha vontade de estudar aquilo, de ficar com aquele pessoal, entendeu? Eu não via... Você queria crescer e pronto. Eu não via sentido naquilo, né? Você conseguiu identificar qual que foi seu fator motivacional mesmo para você ter esse foco no crescimento? Mesmo que a corrida era correr atrás do vento, vai, porque não tinha aquela satisfação. Mas o que te fazia correr tanto? Olha, como eu trabalhei também em boas empresas, né? Porque com 15 anos eu já trabalhava em banco, né? Então eu trabalhei muito em boas empresas. Então essas empresas, elas tinham processos muito bons de premiação de resultado, entendeu? Você era validada. Então eu era validada e eu ganhava sempre prêmios. Tá vendo? Então ali despertou isso. E foi o que eu levei para minha empresa e também para outra que eu trabalhei, né? Então isso também ajudou muito. Que o empreendedor, quando ele não trabalha em grandes empresas, falta nele também esse conhecimento. Sim, essas ferramentas. Dessas grandes empresas, que é São incrível, né? ferramentas, exatamente. Eu estudo muito o Falcone, eu sou Maravilhoso, apaixonada por eu ele. também. O meu sonho é conhecê-lo pessoalmente. Eu falo, gente, eu preciso crescer logo para chegar nele. Ou, sei lá, ele não tá dando mais cursos, né? Assim. Não, ele tem uma empresa lá no Rio, inclusive essa empresa que comprou a gente, a consultoria Falcone, né? Isso. Mas ele tem muitos vídeos, ele tem aquele livro, né? Tem um livro maravilhoso sobre O processos, do método né? Kumbuka, eu li e apliquei na empresa dos meus pais. Todo mundo olha e faz assim, nossa, que estranho. Porque não é costume. Para você mudar uma gestão é bem desafiador. E sozinho ainda. Porque eu a sei. maioria não quer, né? O pessoal, assim tá bom. Vai mudar para quê, né? Mas a mudança ela é super necessária. Mas complementando a pergunta da Grazi, né? Hoje a nova geração, eles estão muito em busca de propósito e prazer no que faz. Então, quando você consegue instalar um propósito, um senso de, isso daqui você vai se sentir pertencente a essa empresa, sabe? Tem que instalar. Isso, eu acredito que é responsabilidade do dono e do Com líder. certeza, é a cultura, né? E aí, respondendo a sua pergunta, como eu fui muito para esse lado do autoconhecimento, de me entender, etc., eu comecei também a entender o outro. E aí eu comecei a criar na minha empresa um lugar que eles gostassem tivessem orgulho de pertencer. Exato. Tanto que uma pessoa que trabalhava comigo lá, a Bia, que era uma graça de menina, ela criou uma frase da ECO que era orgulho de ser e de pertencer. Porque as pessoas gostavam muito de ficar lá. Olha que delícia. Então, eu acho assim, eu até entendo que realmente a gente está vivendo uma fase de muita transformação, né? Com relação a esses jovens que estão questionando tudo, que está corretíssimo, por sinal, né? Porque faz a gente, né? Repensar, pensar, evoluir, né? Meus filhos me corrigem o tempo todo, né? Mãe, não pode falar isso, mãe, não fala isso. Meu Deus, eu não posso falar mais nada. Mais nada. Né? São autênticos, Exatamente. eu vou ficar aqui 8 horas fazendo a mesma coisa para ganhar isso, euro. Exatamente. E eles também não querem nem mais as 8 horas, que eles acham um absurdo, né? Que esse home office também veio para ficar, que também é muito bom, né? Mas assim, eu acho assim, o ser humano, por mais que a tecnologia evolua, por mais que as gerações se transformem, todos nós gostamos do acolhimento. Todos nós gostamos do pertencimento. Exato.
E aí, o que que eu comecei a criar, né? Eu falava assim, gente, isso aqui tem que ser que nem uma igreja. Tem que acolher. Tem que fazer com que a pessoa se sinta bem. Tem que... Não pode ter fofoca, não pode... Então, a gente foi criando um lugar, né? Muito gostoso e com ideias deles mesmos, né? O que que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? E a gente foi indo. E uma coisa que eu sempre gostei na contratação era saber qual é o seu sonho. Porque uma pessoa também que não tem sonho, fala assim, ah, não, eu não tenho sonho, não sei o que e tal, não tem como trabalhar numa empresa que é voltada para resultado, entendeu? Sim. Então, eu sempre falava para eles o seguinte, falava, ó, aqui vocês vão ganhar dinheiro, né? Mas vai precisar trabalhar. Então, eu quero saber o seguinte, o que que eu posso fazer para ajudar você a conquistar os seus sonhos? Qual é o seu sonho? Então, a maioria queria ter uma casa com piscina, e várias delas hoje têm, Olha que legal. né? Que legal. Porque, na verdade, elas não tinham nem casa. Então, o sonho máximo, master delas, das representantes lá, é casa com piscina, ou então casa própria, né? Carro, escola para os filhos. Ah, eu tenho uma casa, eu queria colocar o porcelanato, né? Então, a gente anotava isso, Olha que legal. né? Então, assim, para contratar... Então, assim, a Abílio Diniz falava uma coisa que eu achava incrível. Você precisa dedicar muito tempo à contratação e ser rápido na demissão. Então, por muito tempo na minha empresa, eu não delegava essa parte. Eu acompanhava isso de muito perto. Lógico que depois a empresa foi crescendo muito, a gente foi trazendo ótimos profissionais, Sim. né? Mas no começo eu não queria, porque eu estava construindo a base e a cultura do negócio, né? E, enfim, então eu queria sempre saber quais eram os sonhos. E aí você vai vendo que as pessoas vão realizando, e aí comprava um carro zero, postava no grupo. Aí o carro zero é maravilhoso, que vem aquele laço gigantesco, né? Aí o outro já se animava. Ai, também vou, o que que você está fazendo que está dando certo? Então a empresa virou também uma escola, né? Ah, isso é bom. E, enfim, então assim, o que que eu vejo? Mesmo que seja hoje uma galera, né, que hoje questiona muito, etc. Mas hoje eu acho que está mais fácil, porque hoje tem muita tecnologia, né? Hoje a inteligência artificial, tem Sim. muita coisa que você integra sistemas, etc. Então, as pessoas têm mais tempo. Mas precisa criar cultura. Qual é a cultura que você quer criar na sua empresa, no teu negócio? Entendeu? Porque aí você cria a base. É que nem a base do bolo, é a base Sim. do alicerce da casa, né? E criar Você precisa cultura criar. junto Tem com uma base criança. cristã? Tenho. Eu fui criada dentro da igreja evangélica, né? Minha mãe, naquela época, me forçava aí, não tinha conversa. Hoje você agradece ela? Eu agradeço muito, 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 né? Realmente, os princípios e os valores são incríveis, Exato. de Deus, de tudo, né? De De Jesus, gratidão, né? Que aí a gente É. começa a ver, né? Aí- de honra, né? Você honra. sabe o que é certo, você sabe o que é errado, né? Realmente, quando você coloca Deus em tudo, né? O Espírito Santo, tudo fica mais fácil, mais leve. Por isso que a gente acaba querendo evangelizar todo mundo, porque realmente fica muito mais bom para a gente quer que seja bom para outros Sim. também. E eu acredito né? nessa missão aqui na Terra, né? A nossa Exatamente, exatamente. E vai ter pessoas também que vão te decepcionar, porque com certeza nem tudo isso são flores, né? missão. Mas o percentual é muito pequeno em comparação ao resultado legal que você tem, né? E eu também treinei minha mente para nunca olhar o copo meio vazio. Eu sempre treinei minha mente para olhar o copo cheio. Então, eu também não olho o que é ruim. O ruim existe, aconteceu, é um fato. Mas você gasta eu sua não energia fico. no... Já foi, Olha. para mim acabou. Eu quero isso aqui, ó. Isso aqui que é legal, isso aqui que eu preciso, isso aqui que vai dar o resultado. Então é aqui que eu foco. Você não perde a Né? sua energia lá. Vamos Não focar perco. aqui. E aí, assim, vai ter processo trabalhista, vai ter gente que vai te roubar, vai ter gente que vai te enganar. Faz parte do processo. A gente está no Brasil. Tem que colocar que é na custo de operações. Exatamente. É verdade. Agora, se você for ficar olhando para isso, você não olha o outro, o que é melhor de tudo, entendeu? É verdade. Então, eu falo para todo mundo, treina a tua mente para olhar o que é bom. Você não, e ali, você já descobriu que tem um problema ali, que tem uma abertura, coloca um controle, traz um sistema, traz uma auditoria, né? Você já descobriu, deixa aquilo revelado, né? Para que as pessoas vejam que você também não é idiota, resolve aquilo ali e próximo, entendeu? Nossa, o quanto que tem de dono que passa por cima dos problemas, faz vista grossa, só pra... Ai, agora eu não tô com energia pra isso. Aí deixa o circo pegar fogo, aí depois que resolve nas últimas instâncias. Não. E aí começa a complicar, né? Porque o negócio desse tamanho vai crescendo. E outra coisa também, que é assim,
Você tem filhos? Tenho. Eu tenho filhos, você tem filhos, só você que não, né, Paulinho? É. Por enquanto. Ainda enquanto. não. Ainda não. Também Mas com as assim, mães vai ser mãe. às vezes a gente realmente conhece nossos filhos, mas os nossos filhos nos conhecem. E a nossa equipe também conhece todo mundo que está lá, como você também conhece. Então, quando você não toma uma atitude rápida naquilo que está errado, você está assinando e deixando claro que pode acontecer aquilo. Então, a tomada de decisão, quando acontece, era o que o Abílio de gente falava, a demissão tem que ser mais rápida do que a contratação. Você já descobriu que tem uma coisa errada. Você já descobriu, já conversou, já falou, tem coisas que não é negociável. Entendeu? Atingir valores do dono e da empresa. São Exatamente. parecidos, né? Então, tem coisas que não são negociadas. O erro é negociado, né? Ah, errei, não sabia. Não, ok, né? Todos nós erramos. Agora, fez de propósito, fez alguma falcatrua, prejudicou alguém, não dá para você manter isso. A não ser que você seja condizente com aquilo. Entendeu? Exatamente. E para escolher os seus sócios, você tem algum critério assim que você... Olha, sociedade e casamento é tudo igual. Forte. É relacionamento, né? Forte. Sociedade Olha. é um casamento, né? E então você precisa conhecer valores, né? Naquela época, porque eu só tive uma sociedade até hoje, né? Então naquela época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Mas hoje, se eu tiver que ter um sócio, eu vou, que eu não conheço, né? Eu vou, como eu também não conhecia eles, conhecia assim de trabalho, mas eu vou frequentar a casa deles, eu quero que ele frequente a minha. Eu quero, é que nem namoro, entendeu? Sim. Você não pode casar com uma pessoa que você não conhece a família, como que trata a família, sabe? Ser mais profundo, conhecer mais um pouco, etc. Então, assim, a sociedade, eu acho que ela só dá certo se tiver os mesmos valores, entendeu? E aí eu nem questiono se são valores positivos ou negativos. Se os dois forem mau caráter, vai dar certo, entendeu? E dá muito mais certo. Porque parece que o caminho do mal, gente. Pra não, você vou ir na pensar ganância, assim, não. né? Não, eu não sou a favor do mal. Não, mas eu tô Mas dizendo aqui- que se tiver valores semelhantes, vai dar Você vê certo. aí, gente. Então, ó, agora, busca se não- pessoas com os mesmos valores que os seus. Exatamente. A mesma coisa, esse é o, na verdade, o ponto. Exatamente, é o ponto. Aonde você quer chegar, o que você quer. Então, assim, Exatamente. não é um olhar pro outro, mas crescer com o outro. Falar, Então, eu curtir, acho gostei que é... de você. Bora. Beleza? É, que nem esse meu sócio que ficou comigo, né? Foi desde a fundação. A gente trabalhava muito. Não tinha Mas tinha dia, valor não de tinha trabalho. horário, não tinha... E a gente não se preocupava com quanto que ia ganhar para o labore, nada. A gente se preocupava em ter estoque, a gente se preocupava em que o produto fosse bom, a gente se preocupava que o cliente fosse bem atendido, a gente se preocupava em pagar a comissão corretamente. No mesmo princípio. Não né? vejo... No mesmo Agora, os momento. outros dois já não eram assim, entendeu? Ah, deixa isso Pois para bem. depois. Né? Então, assim, não tem como. Aí a gente acabou comprando a parte deles, né? Que foi o início da Eco. Que foi o início da Eco. Né? Então, assim, aí depois que eu fui começar a entender que realmente a sociedade, um casamento, até, por exemplo, vocês estão aqui hoje criando Sim. esse podcast. É um né? relacionamento. É um relacionamento, tem que observar os valores, né? Por exemplo, uma não veio, certo? Que sempre vai ser assim, vai ter um compromisso. Mas alguém fica assim, porque a fulana nunca vem, que não sei. Cara, não vai dar certo. Exato. Então chama para conversar, entende o que está acontecendo, né? Se coloque à disposição para que aquilo realmente aconteça da melhor forma possível. Agora, realmente, né? A gente não quer carregar ninguém nas costas, Sim. né? Então tem que ter uma maturidade, tem que ser estudado, porque a gente vai passar muito tempo com as mesmas pessoas. É o ponto, né? O que Entendeu? você quer, né? É. E mesmo que termine uma sociedade, como assim também pode terminar um casamento, também não precisa ser com brigas, mas precisa de feedbacks, né? Precisa de feedbacks. E você precisa ter estômago para dar feedback também, e também tem que estar curada com as suas rejeições. Você falar, poxa, eu vou falar isso para ele, o que ele vai pensar de mim? Não, e você vai ouvir, porque você vai falar e a vai pessoa dar também, abertura. né? Então, assim, eu num curso que eu fiz, Metanoia, é muito legal também, eles falam que a gente tem que falar assim, Gabi, eu preciso ter uma conversa de valor com você, Ai, né? bora. Então, Já vai assim. por quê? Porque tem valor nisso. Porque eu enxergo você, eu vejo suas qualidades, mas todo o seu diferencial, o seu potencial, mas tem algumas coisas em você que está me incomodando. E eu também queria que você também tivesse essa conversa de valor comigo, porque certamente deve ter coisas em mim que também te incomodam.
Então, Show. quando é maturidade e uma conversa de valor, e você sabe como colocar, aí a coisa flui. Agora, se a outra pessoa também não tem maturidade, também não está preparada, né? Aí fica mais difícil. E também vai ter horas que você vai ter que engolir alguns sapos em prol do próprio negócio, né? Então, o que eu sempre falo para todo mundo, que o mais inteligente cede. O burro que fica ali no conflito. Debatendo. Entendeu? Mas o mais inteligente em prol do negócio é a mesma coisa da família. Né? Exato. Por que que você continua na sua família, né? Por quê? Persistindo. Persistindo, etc. Porque você Cuidando. cede, Sim. porque você coloca na balança que tem muito mais pontos positivos do que negativos. Em prol da Né? visão. Exatamente. E uma sociedade é igualzinho, entendeu? As duas pessoas vão se desenvolvendo, vão... Tô aqui me coçando. Eu acho que é a mesma pergunta que eu quero fazer. Vamos Não lá. sei, vai, vamos vou lá. deixar Na pra verdade, você. a gente falou, né? Falou Se não tanto de quiser, eu faço. honra, a gente falou tanto de família. E a gente ouviu até aqui todo o seu trajeto em questão de trabalho, de correria, a questão de transformação. E a família? E os meninos? E a Gabriela, o Felipe, né? Gabriela, o Felipe. Nesse tempo, quando você teve, eles já estavam no banco. Tava. E é, então, esse crescimento ali junto, porque não é fácil a questão de atenção, porque a gente se torna profissional, esposa, mãe. Professora, médica, né? Como dar É. foco na meta e foco nas Exatamente. Eu crianças. falo assim, nós temos filhos, a gente tem esposa, tem essa questão, trabalho. Mas me conta um pouquinho da Leia, esse Mãe. processo, mãe, família. Esposa. Porque hoje já são adultos, Minha filha tem provavelmente. 32 e meu filho tem 27. Você é avó agora. Ai, que lindo! Que bacana. É. Mas eles passaram isso com você, né? Sim, E sim. aí também vem essa transformação, porque querendo ou não, a gente foca, a gente percebe que você é uma pessoa extremamente profissional, gosta daquilo, mas a questão também ali pessoal, que é a família, que é o que é a uma base. ótima pergunta. A base, né? Por quê? Porque alguma coisa assim, algum É a montanha, né? Tô é a subindo a montanha. montanha. Os É, uma pratos, coisa- né? Cadê o valor? Naquela época, né, eu fui mãe, eu tinha 24 anos, né? Me casei com 20, com 24 eu fui mãe da Gabriela, com 27 fui mãe do Felipe. Naquela época eu morava em Santana e trabalhava aqui em Alphaville. Nossa. Era uma loucura, viajava muito, porque também no banco eu tinha que viajar a trabalho. Então, e assim, eu fui criada porque meu pai passou muita fome, né? E quando meu pai se casou com a minha mãe, ele falou para minha mãe que só podia ter no máximo 2 filhos e que ela se virasse para ter no máximo 2 filhos, porque ele passou muita fome e ele não queria que os filhos dele passassem. Então meu pai criou a gente assim, pai e mãe não é só amor, abracinho, beijinho. Você tem que comprar um sapato, você tem que comprar comida, você tem que colocar numa escola, você sabe? Então, e olha que eles fizeram tudo que eles podiam, mas mesmo assim a gente sempre tinha, né? Meu sonho era ter uma meia branca, minhas meias eram tudo preta, que chute, eu odiava aquilo, né? Mas o que chute era aquele que chute que durava Sim, 5 durava anos, 5 né? anos. Ele só tirava do pé a hora que o pé crescia, né? E minha mãe já comprava grande para durar mesmo. Enfim, então quando eu me casei, eu amei ser mãe, era o meu objetivo da minha vida, sempre foi. Mas eu realmente trabalhava muito, né? E o meu ex-marido era assim, escola particular para quê? Coloca na escola pública. E eu falei, meus filhos nunca vão estudar numa escola pública. Então, sabe, Fazia trabalhava acontecer. para acontecer, para poder pagar tudo, etc. Então, eu não fui uma mãe muito presente. Eu realmente... Ele não, ele foi um pai muito mais presente do que eu, né? Apesar de que ele sempre ficava na dele lá, mas ele estava sempre em casa e eu sempre estava trabalhando, viajando ou estudando. Então, meu período com meus filhos eram bem pequenos. E aí, isso realmente deu problema, né? Porque eu não criei uma intimidade do jeito que eu gostaria de ter criado com meus filhos. E eu falo isso para eles hoje. Se eu pudesse voltar atrás, era a única coisa que era um equilíbrio maior no tempo. Porque o tempo que eu tinha com eles, ou eu estava no supermercado, eu estava comprando coisa, sabe? Sim. Deixando tudo em ordem, Leia, entupindo os armários de cruel pra comida. mulher, não é? É cruel. É cruel. É cruel demais. E realmente, meu marido, ele não me ajudava, né? A gente fica em desvantagem, não tem jeito. Muito, muito, Não muito, tem muito. jeito. Mas hoje eu falo para eles o seguinte, eu só posso proporcionar para vocês o que eu proporciono hoje, e inclusive tempo que hoje eu tenho, né? Porque eu Pela sua realmente, trajetória. pela minha trajetória. E eu também tenho certeza que se eu não tivesse
condições financeiras que eu tenho hoje, o tempo que eu teria, eu também poderia ser um peso para os meus filhos. Porque eles iam ter que pagar plano de saúde, eles têm que pagar, Sim. entendeu? Um remédio, né? Ou para o pai, etc. Então, tudo, por isso que eu falo, tudo na vida tem um preço. A pergunta é, você quer pagar esse preço? Está disposto? Está disposta? Ou qual preço você quer pagar? Exatamente isso. Então, eu realmente fui muito rápida, né? Eu era que nem um foguete mesmo. Sim. Eu poderia ter ido como um avião, né? Mas eu fui como um foguete e isso realmente deu problema, principalmente com a minha filha, porque a menina, ela tem uma carência maior, todas nós, né? Sim, mulher, Do né? que o menino, né? Sim. E o menino acho que entende mais, assim, meu filho, eu acho que ele é mais tranquilo nessa parte, né? Ele conseguiu compreender. Mas minha filha já me falou algumas vezes, ai mãe, você foi uma mãe ausente. E eu não posso negar, entendeu? Porque mesmo quando eu estava em casa, eu não sentava no chão para contar historinha, eu não... Porque eu queria uma casa limpa, organizada, tudo em ordem. Não Tinha sabia empregada, fazer aquilo, não né? sabia, A gente não sabe. entendeu? Eu me coloco nessa. É, Hoje eu brinco com os meus filhos bastante, mas eu preciso me esforçar, sabia? Eu me esforço. É. Eu falo, agora eu vou sentar no chão e vou ficar aqui. Escondo o celular, fico, aí daqui a pouco eu tô lá. eu não sabia, minha mãe também não fazia isso. Porque acaba Então eu sendo também não exemplo. tinha, entendeu? Então essa parte aí realmente foi uma parte que eu falei, né? Mas aí você vê o seu crescimento. Eu acho que hoje eles, é igual você falou lá atrás, ela falou alguma coisa pra você. Mas hoje, o que você proporciona pra eles, que você falou, o que você tem, eu tenho certeza que a gratidão Ah, sim, também já significa, supera aquilo ali na questão, algumas coisas, né? De falar que hoje você tem condições de, vamos curtir, vamos fazer uma viagem juntos, vamos fazer isso, vamos comprar, vamos... Então, assim, isso também te trouxe os benefícios com o tempo para que isso fosse curado. Exatamente. E aí a gente fala de honra, novamente. A gente vai falar dessa sua ONG aí, desse trabalho que você que nada mais é, quando a gente fala de uma ONG, de uma comunidade, ajuda, né? Olhar para outras pessoas. Então, assim, você receber tudo que você tem hoje e você conseguir compartilhar da forma com o seu trabalho, né? Às vezes até financeiro também, porque Sim. não é fácil. Né? A gente sabe que a gente Tem que depende de ajudar todo ajuda, mês, exatamente. Tem que ajuda. pedir, que eu não sou muito boa para pedir. Exato. Então, como deixa eu que vou é lá esse e põe trabalho? pra- Fala um pouquinho desse trabalho, até mesmo o pessoal poder ajudar, poder Muito conhecer. obrigada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Bom, o ano passado foi um ano bem difícil para mim, porque depois que eu vendi minha empresa, eu fiquei sem fazer quase nada, né? E eu praticamente entrei em depressão, né? Não cheguei a tomar remédio, mas estava ali, na beira do buraco. Faltando assim, ó. alguma coisa. Faltando. E aí eu fui para uma viagem em Israel com o Thiago Brunet, o ano passado. E aí lá eu fui pedir para Deus, falei, Deus, eu queria, como eu não posso fazer muitas coisas, né? Eu queria uma instituição que eu pudesse ajudar a trabalhar, mas trabalhar, não só dar dinheiro, né? E para poder colocar o meu conhecimento a serviço, né? E aí foi muito interessante que lá em Israel eu conheci uma pessoa que ela é de São Carlos, aqui do interior de São Paulo, e ela já tinha uma instituição há 11 anos, mas ela não conseguia estruturar, né? Ela ganhava umas coisas, brinquedos, ela ganhava algumas coisas para as crianças, mas ficava tudo armazenado num local, não tinha onde receber essas crianças. Aí ela fez, que ela conhecia o pessoal do Golf Club lá em São Carlos, e ela foi uma vez na Itália, ela viu um torneio de cegos jogando golfe, e ela levou essa proposta lá para o golfe, e o golfe falou assim, não, se você tiver as crianças, traz, que a gente coloca um professor para ensinar. E ela começou, então as crianças só ficavam no golfe, tem aula toda quarta-feira, mas o que ela queria era ter um lugar para que as crianças pudessem estudar braille, computação, música, né? Estruturar. Né? Estruturar. E ela não conseguia, já tinha isso há Eu 11 tinha boas anos. ideias, mas não conseguia pôr Não em conseguia. prática. E quando ela me contou isso, eu falei, gente, eu sou muito boa nisso. Ai, que né? gostoso, né? As pessoas se Olha aí. complementam. Eu falei, As conexões. aí eu peguei e falei, eu posso fazer isso. E eu gosto das datas. Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, quando a gente sair daqui de Israel, eu vou lá para São Carlos e você escreve tudo, né? Quantas crianças tem, qual é a dificuldade, tudo, para eu poder entender o que você já tem e o que te falta. E assim foi feito. Eu cheguei, acho que em abril aqui, do ano passado. Em maio eu já fui para lá. Em novembro a gente inaugurou a sede do Pequeno Príncipe, né? Aí fizemos tudo. Hoje tem, acho que 12 crianças, porque às vezes entra, sai, né? Que estudam musicalização, computação, braille. A gente conseguiu um espaço lá em São Carlos que foi gratuito. Olha Já que tem um legal. outro local, que agora ficou bem pequenininho,
já tem outro local que já cedeu também o lugar, né? E aí ela falou, Léa, você pode ser a diretora financeira, né? Porque eu não sou muito boa nisso. Beleza, aí trouxe uma pessoa que trabalhava comigo também na empresa para ajudar na estruturação, porque é que nem uma empresa. Setor, Sim, né? é estruturação. Setor e ainda mais específico. Exatamente. Enfim, então, é uma coisa muito bacana, né? Você poder ajudar, contribuir. Quando você vê uma criança cega jogando golfe, aprendendo computação, fazendo esporte, Tem uma música. vida normal, né? E aí você vê quanto que a gente se limita, né? E quanto que não há limite para o ser humano. Nossa, gente. Então, faz muito mais bem para você do que talvez até para as próprias crianças, Com entendeu? certeza. E tem um menino lá, que é o Miguel, que eu realmente gostei muito dele desde o primeiro dia que eu vi. Ele é muito alegre, muito. Ele tem mais uma irmãzinha, que a irmã enxerga normal. E ele agora está perdendo completamente a visão, porque ele enxergava bem pouco e agora está perdendo. Mas é um menino muito alegre. E aí eu perguntei para a mãe dele, falei, nossa, mas o Miguel é tão alegre, né? Ele é sempre assim? Ela falou assim, Léa, uma vez eu perguntei para ele, né? Como que você, filho, você não enxerga? Por que você é tão alegre? Ele falou assim, mãe, eu posso fazer tudo, eu só não tenho a visão. Olha só. Mas eu posso fazer tudo, então por que não vou ser feliz? Eu sou muito feliz. E aquilo, eu falei, meu Deus, o que a gente pode reclamar, né? Mas ele tem a mesma visão que a sua. Você só enxerga o copo cheio. Exatamente, Olha isso. exatamente. Então, assim, o Brasil é um país extremamente altruísta, né? Inclusive, eu sugiro que tudo que vocês fizerem, faça para alguma instituição, traga alguma instituição aqui, sabe? Boa. Por quê? Porque tem muita gente fazendo alguma coisa para alguém, né? Sim. E, inclusive, até depois eu quero fazer algum projeto para estruturar as ONGs, porque o governo ele tem muitas verbas, só que a maioria, como não sabe nem por onde começar, né? Não procura. Não procura, não sabe. E é muito difícil, porque a gente depende mais das pessoas físicas, né? Do que do próprio governo. Mas se você for bater, a gente já recebeu algumas verbas da prefeitura, de lá, né? Já recebeu, a primeira verba que a gente recebeu foi da Fundação da Volks, Olha né? isso. Porque a gente passou num concurso lá que a Beth escreveu a instituição. Então, assim, tem muita coisa boa no Brasil. Caminhos, Né? né? Tem muitos caminhos. Sim. E realmente, quando, né, São Carlos dá quase 3 horas aqui de São Paulo, mas quando eu vou lá eu fico encantada com todo esse movimento. Né? E tem um espaço físico. Tem o espaço físico. Já conseguiu criar um site? Já tem. Já tem? É o Fala. Pequeno Príncipe, que é o nome da... Deixa eu pegar aqui, ó. Pega, Certinho. certinho, para passar pra gente. Isso. Olha aí o pessoal de São Carlos, pessoal também aí da região. Tem empresários Até- que querem ajudar e não sabem para quem doar. Exato. E até vários. também, às vezes, uma família, né? Ó, Que esse tem. aqui, ó. É o Pequeno Príncipe Instituto. Vamos lá, Instituto gente. da Visão. A Grazi. Bora pôr o óculos Pegando aqui, a né, ideia. Casinha? A idade. Mas olha que legal, gente. Lá no Instagram ele tá O Pequeno Príncipe, tudo junto. Não, peraí, vamos lá. O Pequeno Príncipe Instituto. Isso. @ É isso? Exatamente. É. E É isso e mesmo. O fotinha- Pequeno Príncipe Instituto. A fotinha, gente, é a do Pequeno Príncipe, a coisa mais É, e ele tá com linda, óculos escuro. com óculos escuro. Falando, né, questão da questão visão, né? Então, gente, ó, corre lá na página, segue a página lá. Quem puder ajudar, compartilhar, é muito legal. O pessoal aí de São Carlos. Famílias também, né, Léa? Com Talvez certeza. não conheça e vão procurar ajuda também. E aí a gente vai se ajudando. Então corre lá no Instagram, o Pequeno Príncipe Instituto. Lindo, gente. A foto tá linda, vocês vão amar. Nossa, Muito muito legal. bonitinho. Olha que lindo. Que fofo, Ai, gente. que fofinho. Muito incrível o trabalho de vocês. Gente, É um eu já vou trabalho agora. específico, né? Eu já tô indo agora. Vão vocês também aí. É já pra vão seguir, curtir, né? já É, seguir, vamos já seguir ver. isso. Que lindo, né? E aí a gente ajudar lá, a gente consegue ver na página Mesmo. forma de ajudar, Sim. buscar. Que legal. Tem o Tá. número do Pix lá, de vez em quando a gente faz algumas campanhas. Provavelmente agora vai ter a campanha do Dia dos Pais, né? Porque eles adoram pegar o presentinho, levar para os É pais. delícia, né? Isso É muito daí. bom. Gente, e também não é só a questão de dinheiro, né? Também tem a questão Trabalho. de trabalho, né? De se voluntariar, de ir lá conhecer, às vezes contar uma história, de passar o dia, conversar isso também. E é uma forma de crescimento pessoal, né? Com Eu vou falar certeza. que às vezes a gente não vê isso, né? A gente, igual a Léa falou, trazer uma instituição, falar de uma instituição, às vezes você vê, não conviver é muito diferente. Então você tá lá, entrar lá e ver, fica um pouquinho longe, fica, mas ó, pode fazer o convite aí, você faz Por pra gente? favor. Bora, gente, vamos lá então. Quem sabe
Vamos curtir também a nossa página. Quando a gente crescendo aí, a gente vai fazer uma gravação lá no Pequeno Príncipe. Olha aí que legal. Quem lá, sabe lá no podcast futuro itinerante. também, É. não é? Tá Olha bom. lá, É um isso toque aí. demais. Muito bom. Mas eu acho que é isso daí. Tem tanta coisa pra Não, falar, eu quero fazer a última gente. pergunta. A Bora Paulinha lá. também quer fazer. Vai você, Paulinha. Eu quero fazer em relação, porque a gente sabe que o dinheiro é emocional. E nesse processo que até você ter esse domínio emocional, como era a sua relação com o dinheiro? Olha, a minha mãe criou a gente assim, dinheiro não tem árvore, né? Você, né? As crenças. Ser aquelas crenças limitantes. Mas eu frequentava a igreja quando eu era criança, e o pastor sempre falou a frase que acho que está em Mateus. Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E para mim, abundância também é prosperidade, né? Então, na minha cabeça, eu nunca tive uma relação ruim com dinheiro. E hoje, o que eu entendo? Dinheiro é energia, mas ele é um papel com tinta. É que a gente dá muita importância para ele, né? Mas a gente deveria dar muita importância para aquilo que a gente troca por dinheiro. Então, por exemplo, as pessoas querem ganhar dinheiro, mas elas têm o que para trocar? Porque se você falar assim, Leia, me dá 10 mil reais, eu vou falar, por que eu tenho que te dar? O que você tem para me oferecer para eu te dar os 10 mil reais? Então, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas querem o dinheiro, mas a pergunta é, o que eu tenho para trocar pelo dinheiro? Que foi exatamente porque o dinheiro surgiu, né? Exatamente, é uma moeda de troca. Então, Exato. quanto mais você tem para trocar, mais as pessoas vão te procurar. Entendeu? Nossa, gostei disso. Então, Realidade. a realidade é essa, né? Então, para mim, o dinheiro sempre foi uma coisa que eu nunca tive problemas, né? Tanto que esse Gaspareto, que hoje já não está mais vivo, ele falava o seguinte, e é verdade, naquela época eu ouvi aquilo, mas eu não tinha ainda A mentalidade para absorver. integralizar tudo aquilo. Mas ele falava o seguinte, ganhar 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão é a mesma coisa. E é verdade. É verdade. E agora, pegando esse gancho, você vendeu, a Eco, ela foi comprada, né? Sim, Por uma empresa grande. lá do Rio de Janeiro. O que valeu mais? O dinheiro que você recebeu ou a validação por todo o projeto que você criou? Olha, quando você vende uma empresa, realmente você ganha um Oscar, né? É que nem o Oscar lá que tem lá em Hollywood, que você sobe lá no palco para ganhar aquela estatueta do melhor ator, atriz, Sim. enfim, do melhor filme, trilha sonora, etc. Então, uma empresa, quando ela é comprada, é porque realmente os seus mentores fizeram um excelente trabalho, né? É que nem um jogador de futebol, né? Quando tem a notícia assim, o Vini foi vendido para o Barcelona, o Messi foi, né? Por quê? Porque são excelentes craques pagos a preço de ouro, né? Então, quando isso acontece, literalmente é que você fala assim, eu venci o jogo, Show. entendeu? Eu venci o jogo. Maravilhoso. falar isso, gente. Eu bacana. venci Que o jogo. gostoso, né? De tudo que você passou, todas as dificuldades. Você honrou seu pai, sua mãe. E dizem que o pai e a mãe dormem feliz quando vê o filho feliz, né? É verdade. Então você já deu Não tranquilidade. tem nada melhor que nos dê mais felicidade do que isso. Que estende, né? Vai para filhos, E o vai para propósito vida. veio? Olha, eu sempre tive como missão na minha vida, né? Até porque eu vi minha mãe sofrendo muito pelo fato dela não trabalhar fora, apesar dela trabalhar em casa Sim. e fazer as coisas dela, e ela tinha o dinheiro dela, porque ela era uma ótima comerciante, mas eu vi o sofrimento dela por algumas coisas, né? Então, eu sempre quis que mulheres se desenvolvessem. E por muito tempo, né? Porque a minha geração, que é bem, né? Vocês são bem mais novas, mas assim, na minha época, as mulheres não eram unidas. Literalmente era uma querendo puxar o tapete da outra, né? E desqualificava, e eu nunca entendi aquilo. Então, quando eu comecei a gerir pessoas, e principalmente, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com as mulheres, eu queria uma equipe unida, eu queria que uma ajudasse a outra, que literalmente fosse como se fosse uma irmandade, né? Sim. E eu fui vendo elas se desenvolverem em todos os sentidos, financeiramente, mas a maioria não se desenvolveu emocionalmente. Então, lá na EICO, elas ganhavam muito dinheiro, mas o emocional delas não era bom.
E como elas tinham uma mente meio fechada, porque era extremamente evangélica, daquelas evangélicas, eu falava assim, vai fazer uma constelação, vai fazer terapia. Não pode, entendeu? Então só pode fazer terapia se for da igreja, só pode constelação nem pensar, né? Então isso eu acho que fez com que elas não se desenvolvessem emocionalmente. E aí não tem dinheiro que resolva isso. Bom, entendeu? Então a minha missão, assim, gosto de trabalhar com os homens, mas eu sei que eu tenho um chamado com as mulheres no sentido profissional, financeiro e emocional. Então, pra gente finalizar, manda um recadinho para essas mulheres aí, para esse pessoal, que às vezes é o que falta, é justamente isso, é uma palavra. A sua mensagem. E é um exemplo, você já é um exemplo de mulher, de mãe, de profissional, e às vezes é isso que falta, né? Uma palavra, é ouvir. Então, manda aí para elas, pra gente poder... Bom, mulheres, eu honro realmente minhas antepassadas, minhas avós, minhas bisavós, minha mãe, porque a minha geração, que eu tenho 57 anos, a gente sofreu muito. Mas a gente abriu caminhos para as nossas filhas e para as próximas gerações. Mas eu fico imaginando como elas sofreram para a gente chegar até aqui. Então, qual que é a minha dica, qual que é o meu recado para vocês? Continuem estudando. Se conhecendo, o autoconhecimento ele é essencial. Hoje, quando eu não estou bem, eu falo para mim mesma, Leia, o que você tem? Eu me acolho, eu quero entender de onde está vindo aquela dor, aquela tristeza, aquela falta de ânimo. E aí, rapidamente, eu tenho a resposta. Mas isso não é da noite para o dia. Isso, literalmente, é um processo. Então, que vocês se dediquem a estudar, a se conhecer, a prosperar. E conviver com uma palavra que está na moda hoje, chamada solitude. Porque eu entendi na minha vida que é muito melhor a gente estar só do que mal acompanhado. Essa crença limitante, ela é fortalecedora. Enfim, e outra coisa também, ter boas amigas, né, boas amizades, que você possa... São poucos amigos, poucas amigas, mas com muita qualidade, né? E é isso, então é uma ajudando a outra, que não haja competição, que não haja inveja, né? Que você realmente queira contribuir, porque quanto mais você contribui para a vida da outra, mais lá em cima Deus contribui para a sua própria vida, a sua própria existência. E é isso, então Jesus veio para que a gente tivesse essa vida plena e abundante. E o reino de Deus não é depois que a gente morre, não. Deus é que nem o pão nosso, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? E venha a nós o teu reino, né? Então é para a gente viver o reino dele aqui na terra também. E é isso. Parabéns por Amém. ser essa imagem e semelhança de Cristo aqui, de vitória, de força, de coragem. garra. E ter honrado verdadeiramente as suas antepassadas, que abriram, foram as pioneiras, né? Foram as Pra pioneiras. você estar aqui hoje. Cara, que incrível! Obrigada. Gente, a gente estava aqui com a Testemunho Leia, uma vivo. guerreira, uma mãe, uma profissional, um exemplo, né, de superação e de força. Então, qual é a sua frase? Seja forte e corajosa. Sejam fortes e corajosos. Tchau, até o próximo Todas por Um. Curta esse episódio, compartilhe essa mensagem do bem aí para maior número de pessoas. E eu tenho certeza que tocou no seu coração de compartilhar para aquela pessoa. Manda mensagem. Você não é represa, tá? Vamos ser rios aí que encontra com o oceano. Show! Beijo, tchau. Tchau, gente. pessoal. Que tudo!